Sejam todos bem-vindos. Tome o seu assento em nome de Jesus. Vamos continuar debaixo dessa atmosfera. Vamos continuar aqui construindo um entendimento, trazendo um fundamento sobre nós, homens sacerdotes do Senhor. Vamos continuar então trazendo esse entendimento, essa construção sobre nós. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 1, versículo de número 15. E nós vamos dar continuidade naquilo que a gente já tem falado nesse lugar. Eu espero hoje, em nome de Jesus, que a gente consiga concluir esse tempo, que a gente consiga, em nome de Jesus, fechar pelo menos por enquanto esse entendimento sobre a graça. Não poderiam ter escolhido canção melhor, porque nós estamos falando justamente sobre ficar debaixo desse mover, ficar debaixo do mover do Senhor. Aonde as mãos do Senhor for, irmãos, nós queremos estar debaixo. Nós queremos mais do que nunca entender a graça que nos alcança, a graça que nos constrange, o amor derramado naquela cruz. E Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo é alguém que viveu e descreveu essa graça como ninguém. Nós homens precisamos estar fundamentados nessa graça. Nós homens precisamos estar convictos, firmados na graça que nos alcançou, no favor imerecido. Gálatas capítulo 1, versículo de número 15 diz: Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Irmãos, já sabemos a história do apóstolo Paulo até aqui, construindo então esse entendimento que nós temos falado até aqui sobre estar debaixo do mover, estar debaixo das mãos do Senhor, sobre cada homem entender, irmãos, aquilo que lhe compete. Uma coisa que nós homens precisamos ter mais convicção nesses dias, Marlon: bênção da permanência. Nós começamos aqui as 2 sextas-feiras atrás. Isso aqui estava cheio de homens. Cadê os outros? Onde estão os outros? Conseguem entender, irmãos? Só vai permanecer os que estão arraizados no Senhor. Só vai permanecer aqueles que realmente entenderam o que o Senhor tem os chamado para fazer. Nós precisamos ter esse encontro tão violento que Saulo teve então, que transformou a sua vida, irmãos. Transformou a sua vida. Aquele que outrora era o perseguidor, aquele que queria destruir a fé, irmãos, aquele que assistiu ao apedrejamento de Estevão, é o mesmo que viveu, entendeu a graça, irmãos, como ninguém. Essa graça que nos alcança. E ele saiu, irmãos, a pregar e a fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Quantos de nós estamos negando, irmãos, omitindo aquilo que Deus nos chamou para fazer?
Quantos de nós estamos fora do lugar? Sabe o que acontece? Nós então chegamos aqui na passagem de 2 Crônicas. Abre comigo 2 Crônicas, capítulo 12. Eu quero falar nessa noite, dando continuidade então naquilo que a gente estava dizendo sobre escudo de ouro e escudo de bronze. Escudo de ouro ou escudo de bronze. Sabemos então, irmãos, que Salomão foi o homem mais sábio. Pode abrir na sua Bíblia em 2 Crônicas 12, versículo 9. Salomão foi o homem mais sábio e o rei mais rico que já viveu. Depois que ele morreu, seu filho então Roboão assumiu o trono em seu lugar. Porém, ele era um líder fraco. Fala comigo, um líder fraco. E aconteceu que durante o seu reinado, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. 2 Crônicas 12, versículo 9 e versículo 10. Acompanhe comigo aí. Assim, quando Sisaque, todo mundo achou aí, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9. Nós vamos ler o 9 e 10. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do Senhor, do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Versículo 10. Por esse motivo o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Irmãos, no lugar de escudos de ouro que o rei Salomão tinha feito, seu filho Roboão então, depois que são roubados esses escudos, são levados, ele resolve confeccionar escudos de bronze e colocou no seu lugar. Agora eu pergunto, qual que foi o modelo que o pai dele deixou? Qual que foi o modelo que o rei deixou? Escudos de ouro e não de bronze. Sabemos a diferença dos materiais. Assim o Senhor sabe a diferença daquilo que você entrega para Ele em cada oportunidade que você tem. O pai deixou o modelo então, mostrou o caminho, como deveria ser feito. Mas o filho então faz do seu jeito. Já começa demonstrando um reinado fraco, um líder fraco. Já começa por aí a veemência, a masculinidade do homem, a hombridade, aquele guerreiro que existe dentro de você, ele precisa saltar para fora. Não são dias de ficar mais ou menos, irmãos, na metade do caminho. Como eu falei sexta-feira, como eu falei domingo, quem fica no meio, irmãos, já escolheu um lado. Com o Senhor não tem meio termo, ou é ou não é. Então verás a diferença do que serve e o que não serve. Nós todos aqui já estudamos, irmãos. Tem alguns adolescentes aqui que ainda estão estudando. Mas nós que já concluímos os nossos estudos, pensa bem como foi. Eu não sei se você já viveu essa experiência de estudar o ano inteiro de qualquer jeito, mais ou menos, e deixando as tarefas tudo sem fazer, prova que você não conseguiu fazer, você vai empurrando ali de qualquer jeito. Chega no final do ano, você vê lá o seu boletim: reprovado, de vermelho, reprovado. Aí você vê todos os seus amigos que se esforçaram, que se dedicaram, que se empenharam, que buscaram, irmãos, o conhecimento, passando para uma nova fase da sua vida, uma nova etapa, uma nova sala, novos amigos, e você tendo que retornar e repetir o ano. Irmão, será que isso não nos assusta quando nós entendemos então que compareceremos diante do tribunal de Deus? Aonde ali, irmãos, você vai ouvir se você vai passar de ano ou se você vai para outro lugar. Ou você vai entrar para a morada celestial ou você não vai. Aqui você ainda tem a oportunidade de repetir o ano e fazer de novo diante do Senhor. Depois que Ele decretar a sentença, acabou. Ou seja, o que eu vejo então, homens com olhos naquilo que é terreno, passageiro, aquilo que a traça, a ferrugem vai destruindo, corrói tudo, e
e esquecemos de voltar os nossos olhos para a eternidade, aquilo que é eterno, aquilo que eu vou passar a eternidade com meu Criador. Não é possível, irmãos, que nós não sentamos para fazer essa conta. Ela é simples. Porém, irmãos, o fato de não vos conformeis com esse mundo, parece que nós como igreja não estamos entendendo. Não vos conformeis com esse mundo. Não somos seres desse lugar, irmãos. Nós vamos voltar para a nossa casa. Mas será que nós estamos buscando viver aqui como sacerdotes? Assim como foi dito aqui no início, a terra foi entregue aos homens para que o homem sujeitasse, dominasse, governasse. E nós mal estamos governando a nossa casa. Eu ouvi testemunho aqui de esposas, irmãos, que eu assustei. Falei, pô, se nós estamos falando num culto de homens, nós estamos aqui forjando o caráter dos homens, nós estamos aqui preparando homens, irmãos, soldados para a batalha. Eu ouvi testemunhos que eu me recuso a achar que é verdade, irmãos. Não tem condição um negócio desse. Para você entender o quanto a decadência masculina, irmãos, o declínio está grande, que a esposa falou assim para mim: pastor, faz barulho no quintal da minha casa de madrugada, ele fala para eu ir lá. Como assim, irmãos? Cadê os homens dessa geração? Como assim? O cara acorda, a mulher fala: tem barulho lá no quintal, vai lá ver. Quem é o homem da casa, irmãos? Quem que é o sacerdote da casa? Quem que é o guerreiro do lar? Quem que é a coluna? Quem que é o protetor daquele lar, irmãos? Se nós estamos trocando tudo. Estão conseguindo me entender, irmãos, a decadência que nós estamos? E quando o homem então é confrontado naquilo que ele precisa ser transformado, a maioria não aguenta. A maioria não aguenta. E nós começamos, deixa eu voltar lá em cima lá, nós começamos falando aqui, ó, Gálatas 1, versículo 6, não precisa abrir, deixa eu ler. Gálatas 1, versículo 6 diz: estou chocado, Paulo dizendo, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado um anátema, maldição, maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro que uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, não tem como andar junto. Não tem como andar junto. Não tem como dessa mesma fonte jorrar duas coisas. Ou jorra aquilo que é vida, aquilo que é eterno, ou jorra aquilo que é mundo, aquilo que é pecado. Nós todos, irmãos, pecamos, nós todos erramos, mas precisa haver em nós esse clamor pela santidade de Deus em nós, essa busca incessante por mais do Senhor, por mais do Espírito em nós. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: não ande baseado naquilo que o outro está vivendo, naquilo que o outro deixou de viver. Faça a sua parte, cumpra o seu propósito, porque é você que vai ter que responder. Então, irmãos, Deus não vai perguntar o carro que eu tinha, a casa que eu tinha, Ele vai perguntar o que eu fiz com tudo que Ele me deu, principalmente com o fôlego de vida que nós hoje temos o privilégio de estarmos aqui, irmãos, mais uma vez. Não é possível que não haja gratidão no corpo, irmãos. Dias tão desafiadores que nós estamos vivendo. Antes de começar o culto, a gente recebe uma notícia triste, que a madrasta do meu primo se foi, irmãos. Aprova o Senhor levar. Nós oramos por ela aqui sexta-feira. Nós oramos por ela, oramos pelo Maguinho, oramos pela Cassiana, oramos pela Mariana. Irmãos,
Deus vai fazer em uns casos, em outros casos não. Contudo, Ele continua sendo Deus e soberano sobre tudo e todos. Doeu muito, irmãos, segunda-feira saí daqui para um sepultamento em Martinésia de alguém que eu amava muito. Amo, irmãos. Sabe, ir embora assim tão depressa. E eu fui no caminho, irmãos, porque na rodovia, quando você está dirigindo, e eu fui falando com Deus e falando com o Senhor, e Deus falou para mim: filho, quando eu coloco no ventre da mãe, glória a Deus, quando eu trago a vida, glória a Deus, quando é concebido o parto, quando a criança vem ao mundo, glórias a mim, glórias a Deus. Contudo, se eu sou o dono da vida, por que eu não posso pegar de volta quem eu quero, quem eu amo? Deus não é ruim, irmãos, quando a gente ora por alguém e talvez a sua oração não é respondida. Ele não é ruim, irmãos, Ele é dono de tudo, de todos. Consegue entender, irmãos? Nós é que somos egoístas demais. Nós somos muito egoístas e não queremos perder aqueles que a gente ama demais. Só que a gente fala que ama demais, mas há oportunidade, porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Irmãos, nós precisamos andar nessa terra já mortos, irmãos. Mortos para nós, mortos para nossa vontade. Eu ando nessa terra é crucificado, é martirizado, uma vida de mártir. Eu não vou me amoldar aos padrões do mundo. Antes eu sou um agente da transformação, irmãos, agente da manifestação da glória de Deus. Aonde eu for, irmãos, eu preciso ser aquele que manifesta a graça que nos alcançou, o favor que nos alcançou. Mas aí quando o Senhor leva, eu quero colocar Deus contra a parede. Mas quando a pessoa ainda está aqui, eu não quero sentir dores de parto até que Cristo seja gerado nelas. Nós estamos terceirizando coisas que é para nós fazer, irmãos. Coisas que é para nós fazermos. Homens, nessa terra não é lugar de descanso. Nós não estamos aqui para descansar. Eu sei que todos tiveram uma semana cheia de trabalho, estão fisicamente cansados, a nossa mente está cansada. Mas desde João Batista o reino é tomado por esforço, então eu vou me esforçar. Paulo disse: eu vou gastar e vou me desgastar por amor de vós, ainda que amando-vos muito, seja por muito menos amado. Porque não interessa o quanto vocês vão me amar, interessa o quanto eu amo vocês, interessa o quanto eu me entrego por vocês, interessa quanto eu busco por vocês, o quanto eu oro por vocês, o quanto eu clamo por vocês, o quanto eu olho, irmãos, e falo: cadê os homens dessa casa, Senhor? Cadê os homens? Depois estão tudo infantilizados, cheio de problema na porta do gabinete para a gente atender, querendo que nós pastores resolvam problemas que é de incumbência deles. Irmão, sabe qual que é a minha resposta? Cadê você no culto de homens? Por que você não estava lá? Nós alisamos demais, irmãos. Pastores, não tem que alisar não. Nós temos que amar sim, ouvir sim, ajudar sim. Mas tem muito crente velho que tá parecendo menino, parecendo menininho, birrinha. Não, irmãos, avancemos, corramos a corrida que nos foi proposta, a corrida que nos foi proposta. Sabe, irmão, ser mais homem, ser mais macho, levantar e falar: cara, foi me entregue algo que é privilégio maior do que ser um pecador como nós somos, termos a graça de representar o Cristo nessa terra, irmãos, o Cristo, Jesus Cristo nessa terra. Irmãos, não tem cenário melhor do que esse para a igreja se levantar, para a igreja manifestar o poder, a igreja poderosa, a igreja gloriosa, a igreja, o povo santo, o povo que se reúne em oração, em adoração, o povo que clama. Irmãos, trocam o Senhor por tudo, irmãos. E há um tempo eu ministrei aqui: o Judas que há em nós, o traidor que há em nós,
dia após dia esse traidor tenta te levar para longe do Senhor, te fazer você trair o Senhor, fazer com que você se torne um anticristo, porque se você escolhe outras coisas a não estar aqui, você já está escolhendo o seu lado. O pai deixou um modelo para o filho, deixou um caminho, mas o filho quis fazer do seu jeito. Se você for ou estiver fraco, você vai substituir o que não pode ser substituído. Estão entendendo a importância de você às vezes falar assim: não, estou cansado. Não se entregue ao cansaço, porque o cansaço vai fazer você substituir o que não pode ser substituído, o insubstituível. Estão me entendendo, irmãos? Estão conseguindo me entender? Os escudos de bronze, irmãos, também têm aparência dourada. Eu estou falando aqui de escudo de ouro e de bronze, mas tenha na sua mente os que são e os que não são. Verás a diferença do que serve e o que não serve. Verás a diferença do que Deus espera de você e o que você está oferecendo. Nem tudo que parece é, e o que parece e não é, o Senhor não aceita. Ele quer aquilo que é verdade. Por isso que os olhos dele, quando vêm sobre a terra, ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. Verdadeiros. Se ele procura os verdadeiros, é porque tem os falsos, que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, isso é muito forte. Você já parou para analisar nisso? Porque às vezes nós estamos com a mão levantada aqui para cima, mas agora a máscara tampa, a gente está bocejando de sono. Será que eu estou adorando em espírito e em verdade? Será que agora, sentado ouvindo essa ministração, eu estou adorando em espírito e em verdade? O que eu estou oferecendo ao meu Senhor? Jesus não se ofereceu pela metade. Por mais cansado que ele tivesse, ele tentou atravessar para o outro lado, mas a multidão, quando ele chegou, já estava lá. O que ele foi fazer, irmãos? Ministrar o evangelho. Ele foi pregar, ele foi cuidar, tinha um povo com fome. Para cumprir o propósito, irmão, você vai ter que matar a sua carne mesmo. Talvez você vai perder tempos de sono, horas de sono. Talvez seja necessário você dormir menos. Irmãos, não fale que você não tem tempo para fazer o que Deus te chamou para fazer. Você está insultando a inteligência do Senhor, que sabe todas as coisas. Tudo é uma questão de prioridade. Se eu priorizar, eu vou fazer. Se eu não priorizar, eu não vou fazer. Então não é eu não tenho tempo, não priorizei. Não é a minha prioridade. Agora eu te pergunto, se nós homens não temos Deus como a nossa prioridade, nós vamos ter o quê? O que, irmãos? Não viva escravo do seu trabalho, não viva escravo desse sistema. Saia desse lugar. Deus te tirou desse lugar através do legislador, do libertador Moisés. Tirou o povo do Egito, mas essa mente escravizada ainda te leva para esse lugar, como se você ainda tivesse concorrente. Você é livre. João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Homens, estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, homens? Foi nos confiado o evangelho da reconciliação. Irmãos, rapaz, nós estamos precisando fazer uma força-tarefa, é para converter e convencer os que estão dentro da casa a não desviar. Antigamente o nosso foco estava em trazer os lá de fora, agora nós estamos pelejando para os daqui não seguir os de lá de fora, porque a mente aqui não foi transformada. Quando a mente aqui é transformada, eu atraio para mim segundo a glória que em mim habita. Não tem a ver com mãos humanas, não tem a ver com mérito, tem a ver com Ele, é tudo por Ele, tudo para Ele, irmãos. Nós somos o burrinho que Jesus entra na cidade, o burrinho que Jesus escolheu, irmãos, e é um privilégio ser aquele que carrega o Senhor, carrega a glória dEle, carrega a presença dEle, aquele que anda conectado com os céus e sabe aonde a nuvem está, sabe aonde a mão do Senhor está. Quem anda debaixo da mão, anda debaixo do favor, irmãos.
só desfruta do favor quem está conectado com o Pai. Só quem está conectado com o Pai. O escudo de bronze tem sua aparência, também tem aparência dourada. Porém o metal é misturado. Preste atenção, irmãos. Preste atenção, você que nos assiste aí. Os escudos de bronze também têm aparência dourada, porém o material é misturado, é diferente, porque a substância foi alterada. Preste atenção. O escudo de ouro que Salomão fez ali, o pai deixou o modelo, o rei Salomão deixou o modelo. Ele não escolheu o ouro à toa, irmãos, porque o ouro representa a deidade de Deus, a divindade de Deus. Por isso ele escolhe o ouro. Ouro. O ouro são símbolos da glória, do amparo, do poder de Deus e da sua justiça. Escudo de bronze é um símbolo do homem e do caminho do homem. E sabe o que representa? Enquanto o de ouro representa a deidade de Deus, escudo de bronze representa, sabe o que? Condenação e juízo. Ou seja, quando você começa a tirar aquilo que é a deidade de Deus, aquilo que é o ouro, e começa a trazer algo que parece algo misturado, você está traindo condenação e juízo para a sua vida. Quando eu ofereço para o Senhor algo misturado, algo que não é genuíno, eu estou atraindo condenação e juízo, irmãos. Estão conseguindo me entender? O que você tem oferecido ao Senhor? Bronze ou ouro? A verdade ou uma meia verdade? Não, eu consigo ser cristão quando eu estou aqui junto. Quando nós estamos aqui, nossa, aí eu rodopio, aí eu oro em línguas, aí eu sinto calafrio, aí, nossa, eu saio daqui daquele jeito. Mas eu saio daquele jeito no caminho até chegar na minha casa, porque eu chego na minha casa no domingo à noite, eu ligo a televisão, está passando Fantástico, aí o mundo já vem para dentro de novo. E essa luta, irmãos, essa briga só existe dentro de quem não decidiu o seu lugar, não tomou um lado na guerra. Quem já tomou partido numa guerra, irmãos, eu posso passar a luta que for, a dificuldade que for, não tem no meu, irmãos, não tem na minha ideia a palavra desistir ou voltar para trás. Esquece é daqui para frente, porque quem está crucificado com o Senhor não olha para trás, não tem como olhar para trás. Estão conseguindo me entender, homens? Vocês são formadores de opinião, vocês fazem parte do exército de Deus. Soldado fraco não ganha batalha não, irmãos. Vai começar a marchar daqui ali com uma mochila nas costas, um fuzil no peito, Junei, 10 minutos tá desmaiando. Tá fraco, ué. Tá com o espírito fraco, não alimenta. O que mais Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? O que mais Deus tem que fazer para te convencer? O que mais Deus tem que entregar para te ter de volta? Porque parece que nós estamos olhando para Jesus e Ele não foi o suficiente. Porque estão numa busca desenfreada lá de fora, por sucesso, por aparência, por estética, por dinheiro, por alcançar, irmãos. E esse desatino, esse desespero de ter o que ainda não chegou, o que não está na hora, tem corrompido os cristãos, tem matado os crentes na fé. Querer cobiçar o ouro e a prata, querendo cobiçar coisas, irmãos, que ainda não chegou. Não chegou a hora. E nós estamos desse jeito, irmãos, ansiosos demais, estressados demais, crise de ansiedade, síndrome do pânico. A gente vai atraindo todas essas coisas, porque o mundo hoje, eu não me canso de dizer isso, preste atenção, o mundo está girando muito mais rápido do que há 10, 15 anos atrás. Por isso que a Bíblia é tão pontual: hoje, amanhã, depois da manhã, o ano que vem, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 1 milênio, a Bíblia vai ser atual. Não vos conformeis com esse mundo. Se você está vendo todo mundo na correria, para que você está nessa correria? Para que você está ansioso? Não andei-vos ansiosos por coisa alguma, irmãos. Nós estamos pecando porque a gente não quer obedecer a palavra, mas nós estamos esquecendo que não cabe a nós mais essa escolha
de não querer obedecer. Irmãos, nós temos que obedecer, é lei para nós, irmãos. Aquilo que está na palavra é sentença para nós, é vida para nós. Eu não tenho opção de escolher, não, isso aqui eu vou viver, não, isso aqui eu não vou viver, não, isso aqui se amolda para mim, não, isso aqui não, irmãos. Homens do reino obedecem a palavra. Homens do reino, irmãos, levanta a cabeça, fala onde que é, vamos embora. Não fica com esses negocinhos, irmãos. E as mulheres estão só avançando, as mulheres estão só indo. O cachorro late no quintal, o cara tem coragem de falar, bem, vai lá ver. Não, isso é brincadeira, né, irmãos? Cadê os homens nessa terra, Senhor? O escudo de bronze é um símbolo de homem, dos caminhos do homem, representa condenação e juízo. Qualquer professor de teologia vai te falar isso, que o bronze é juízo, símbolo do juízo. O significado disso é que Satanás está sempre querendo remover a glória da justiça pela fé e colocar condenação no lugar, fazendo o homem acreditar que pode se justificar pelas suas próprias obras. Não pode. Muitas pessoas pensam que o evangelho é para julgá-las, e na verdade não é. Ainda não. Ainda que seremos. Você acha que nós passaremos pelo tribunal de Deus? Sisaque é apenas uma figura que tipifica o diabo, e em tipologia bíblica ele representa Satanás, o qual sempre está ávido por destruir o linho fino, que é a justiça dos crentes. O linho fino é um suprimento da justiça dada por Deus. Apocalipse 19:8, não precisa abrir não, Apocalipse 19:8 diz: foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos crentes. Eu comecei esse ano falando sobre os atos de justiça dos crentes, vestes de justiça, alguém que entende aquilo que Deus nos chamou para fazer, aqueles que entendem o sacerdócio, aqueles que entendem que são a noiva do Senhor, o exército de Cristo, e se prepara as suas vestimentas, assim como a noiva prepara o seu vestido para encontrar com o noivo. Nós, guerreiros do Senhor, precisamos nos preparar com vestes de justiça, linho fino, para encontrar com o nosso Senhor. Estão me entendendo, irmãos? Justiça que nos foi fornecida pelo que Cristo fez na cruz. E é impressionante, irmãos, como a verdade do Evangelho produz tanta resistência nos homens religiosos. Aqueles que pregam uma mistura de graça sempre parecem agradáveis, mas estão debaixo de maldição, diz Paulo. O que eu tenho falado para vocês aqui, irmãos? Aqui esse evangelho docinho, essas palavras docinhas que só massageiam o seu ego, que não te confronta, não te conduz a uma transformação. Esquece, o evangelho é confronto, precisa nos confrontar. A nossa carne é caída, a nossa natureza é adâmica. O pecado está impregnado em nós, então a nossa carne precisa sim, todos os dias ser confrontada. Precisamos ser confrontados. As pessoas estavam substituindo o evangelho da graça por outra coisa. E quando tiram a graça, esses homens são obrigados a tirar também o Senhor Jesus do centro. E ao fazerem isso, estão negando o Senhor. Ninguém é anti-Deus, irmãos. Todo mundo acredita num Deus, mas muitos são anticristos, antigraça e anti-evangelho. Temos ouvido muitos sermões e em poucas vezes se menciona o nome Jesus. Um evangelho diferente do qual vos tenho pregado. Vocês estão entendendo, irmãos? Pregações onde o nome de Jesus não é mencionado, onde ele não é o centro, esquece. Aquelas coisas que só fica no homem, e eu fiz aquilo, e eu falei aquilo, e eu fiz aquilo outro, e eu fiz. Jesus não apareceu na pregação, Jesus não apareceu no esboço, Jesus não estava na mensagem.
Jesus não está na mensagem, Ele não está no culto aí. Se Jesus não for o centro da nossa reunião aqui, não tem para que estarmos aqui. É tudo sobre o esforço do homem, sobre o desempenho do homem, sobre o que o homem precisa fazer. 7 passos para isso, 8 passos para aquilo, campanha disso, campanha daquilo outro. E no fim o nome de Jesus é definitivamente negado. Judas nos dá 3 características desses líderes que distorcem o evangelho. Se você quiser acompanhar aí, Judas 1, versículo 11. Judas 1, versículo 11. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Multiplica, Senhor. Já começa com uma advertência aí. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Irmãos, o que eu acabei de falar aqui agora? De crente desesperado atrás de dinheiro, fazendo loucuras por causa de dinheiro. Tá quase vendendo a alma pro capeta por causa de dinheiro. Trocando o evangelho da graça, irmãos, pela cobiça do ouro e da prata. Dai a César o que é de César, irmãos. Rapaz, como nós precisamos ser mais firmes no evangelho desses dias. Talvez a nossa igreja não será uma igreja de uma multidão de gente, porque a multidão não aguenta o confronto. E aqui, irmão, se tiver que ficar com 10, nós vamos ficar com 10, mas o evangelho da verdade vai ser pregado. Eu não sei se vocês perceberam, Junês, repara para você ver. Não é só o apóstolo que vem. Pode ver que os pastores tá vindo assim, na linguagem deles, bem pastoral, mas as mensagens tudo dura, tudo pesada. Porque a igreja está sendo criança, está se tornando criança, irmãos. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. O caminho de Caim. Caim assassinou seu irmão Abel por quê? Porque Caim não era adorador? Não, irmãos, os dois eram adoradores. Ambos estavam ofertando ao Senhor, mas um veio a Deus pelas obras e o outro pela fé. Caim trouxe frutas, legumes e cereais, produto da sua mão. Ele trabalhou para produzir essas coisas e as trouxe a Deus. Mas o homem só pode se achegar a Deus pelo sangue. Conseguiram entender, irmãos? Pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Agora seria uma boa hora da gente fazer dízimo e oferta, né? Agora seria excelente, né? Falar dízimo e oferta agora. E a gente não fez, né, irmãos? Dízimo e oferta, né? Nós não fizemos dízimos e ofertas. Hebreus 9, 22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, quando o homem traz sacrifício sem sangue, ele está dizendo: eu não sou tão pecador. Consegue dizer, irmãos? Consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Quando a gente traz então sacrifício sem sangue, a gente inconscientemente fala: Senhor, eu não sou tão pecador assim. Porque remissão de pecado tem que haver derramamento de sangue. Dinheiro é o que, irmãos? Dinheiro é sangue. As gotas de suor que você soa para alcançar o seu recurso, para alcançar o dinheiro, tem partículas de sangue. Toda vez que eu venho, homens, aprendam a selar o seu compromisso com o Senhor com dinheiro, porque o seu dinheiro é sangue. Dízimo é obediência, irmãos. Nós temos que devolver e pronto. Mas oferta prova o seu amor.
A oferta é prova de amor. A oferta é gratidão ao meu Deus. Então eu selo com Ele, eu selo com o Senhor, através do derramamento de sangue, com dinheiro, irmãos, que eu tenho uma aliança com o Senhor. Não preciso de sangue para me cobrir, não preciso que o inocente morra no meu lugar, no caso de Jesus. Pelo meu próprio desempenho eu posso fazer algo para Deus. Estão conseguindo assimilar, irmãos? O que mais tem é isso, gente achando que por Ele mesmo, Ele resolve tudo, faz tudo, ela resolve tudo, faz tudo. Obras, trabalho, meu dinheiro. Esse é o significado do caminho de Caim. É uma religião baseada na performance. Mas a Bíblia diz que Abel trouxe um cordeiro e o cordeiro foi morto como um sacrifício diante de Deus. Com sua ação ele estava dizendo: eu sou um pecador, se o cordeiro não for morto, eu serei condenado pelos meus pecados. Se eu não matar esse cordeiro, eu vou ser condenado. Mas eu coloco as minhas mãos sobre o cordeiro e os meus pecados serão transferidos para ele. Isso antes da aliança, amém, irmãos? A justiça do cordeiro é transferida para mim, e o cordeiro é morto para que eu seja abençoado, perdoado e redimido. O cordeiro foi morto ou não no nosso lugar? Sim, Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado no nosso lugar. Irmãos, não tem como mais andar nessa terra, fazer o que nós estamos fazendo e achar que Deus não está vendo. Ele está vendo, irmãos. Judas está dizendo que certos homens entraram na igreja, estão na igreja e estão seguindo o caminho de Caim. Significa que eles estão trazendo de volta ao desempenho humano, as obras do homem, o produto de suas mãos, a justiça própria. O foco deles não é mais o sangue do cordeiro. Eles estão agora enredados no caminho de Caim. E como nós falamos lá atrás, o erro de Balaão, a segunda característica dessas pessoas, desses crentes líderes, é que eles seguiram pelo erro de Balaão. Balaão era profeta do Antigo Testamento. Balaque, rei de Moabe, temia que os filhos de Israel fossem enviados por Moisés, passando através de sua terra. Então ele disse: vou contratar um profeta profissional, e contratou Balaão, porque este tinha reputação de ter o poder de amaldiçoar alguém. Mas quando Balaão tentou amaldiçoar seu povo, Deus mudou as palavras de sua boca e ele só pôde proferir bênção. Irmãos, quando você está debaixo da mão de Deus, qualquer um que tentar te amaldiçoar, Deus vai trocar as palavras e Ele vai te abençoar. Só toca no ungido do Senhor se Ele permitir. Só toca no povo de Deus se Ele der autorização, se Ele deixar. É por isso, irmãos, que Deus faz o milagre, amém. Se Ele não fizer, amém também. Se Ele der a vida, amém. Se Ele levar, amém também. Essa é a consciência de quem é salvo, quem é transformado. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nosso coração, irmãos, não pode estar agarrado nessa terra. Homens do Senhor, em nome de Jesus, tira o seu amor das coisas terrenas. Não coloca nada e nem ninguém no lugar do Senhor. Destrona todo principado que tem tentado virar a sua visão, tirar você do lugar. Nos pegamos atarefados demais, corridos demais, e o Senhor está ficando para quando sobra tempo. Quando sobra tempo. Isso, irmãos, é mente de multidão. Guerreiros do Senhor, sacerdotes, homens, acordam com o Senhor já nos lábios. Obrigado, Pai, por mais um dia. Acordam com Cristo no seu coração, no seu pensamento. Andam com o Senhor por onde for. Ele está conectado com o Senhor. Não interessa onde você vá, você é um agente da manifestação da glória de Deus. Você é alguém responsável. Você é alguém que as pessoas têm que olhar e falar: eu quero o que esse cara tem. Esse cara é diferente.
empresa está caindo, só ele que está ali firme. Aí você vai ver que gente acima de você vai sentar com você e aconselhar. Você pode me ajudar nisso aqui? Porque vê a luz do Espírito em você, vê alguém que foi gerado para governar, Sabe por que ele abençoou o povo? Porque quando Deus abençoa alguma coisa ou alguém, ele não pode revogar isso. Esse é um aspecto claro do erro de Balaão. Ele presumiu que Deus amaldiçoaria seu povo porque eles tinham se comportado mal no deserto. Irmãos, o que eu sou, o que você é, não muda Deus. Não muda Deus. Não jejuamos, irmãos, para Deus mudar. Não, o jejum vai transformar a gente. O jejum te ensina a educar a sua carne, a colocar ela no lugar dela. Mas apesar de todos os erros, eles ainda eram um povo de Deus, e Deus não permitiu que Balaão os amaldiçoasse. Pelo contrário, ele os abençoou, porque ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou. Qualquer um que acha que pode lançar maldição sobre os irmãos está seguindo pelo erro de Balaão. Já viu aquela liderança? Eu amaldiçoo. Conversa fiada, balela. Não abençoou você sair, isso não existe, irmãos. Que Deus abençoou, homem nenhum amaldiçoa, ninguém revoga a bênção de Deus. Você é livre, você não é preso a denominação nenhuma, a placa nenhuma, você é do reino de Deus. Se você está aqui hoje, amanhã Deus falar para você, vai para a congregação, vai, irmão, vai para a assembleia, vai, irmãos, é o reino de Deus. Então quando uma igreja vai multiplicar, vai abrir, amém, glória a Deus, mais uma igreja se levantando nessa terra. Não tem divisão no reino, irmãos. Quem divide é o homem caído que quer dividir as coisas, quer vender aquilo que é de Deus. A gente hoje vende o que é de Deus. A igreja compra, é da igreja, mas a gente quer ir lá e vender aquilo que é de Deus. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Nós trocou o som aqui, eu queria vender esse som aqui. Não tem dó, irmãos. O que é do reino você oferta, você dá, você não vende. Essa cultura se perdeu nos nossos dias. Se perdeu, irmãos. Nós estamos nos perdendo no caminho. Nós estamos nos perdendo no caminho. Nós estamos inventando tanta estratégia que nós estamos perdidos nelas mesmas. Todo aquele que pensa que Deus nos abençoa por causa das nossas obras, ou merecimento, ou obediência, ainda anda no erro de Balaão. E aqueles que pregam condenação e juízo sobre o povo de Deus também estão no erro de Balaão. Para findar, irmãos, nós falamos nós falamos do caminho de Caim, o erro de Balaão e agora a revolta de Coré, e nós terminamos. Coré foi um daqueles homens que instigaram uma insurreição, uma rebelião contra Moisés e Arão. Eles estavam com ciúmes da posição de Arão, e a história deles está em Números 16. Nós não vamos ler, depois você lê na sua casa. Números 16. É fantástico isso aqui, irmãos. Você vê o desfecho do que acontece quando alguém se levanta contra uma autoridade do Senhor. Deus fez de Arão o primeiro sumo sacerdote de Israel, mas hoje nós somos sacerdotes do Senhor Jesus. Coré e seu grupo vieram até Moisés e disseram: basta, pois que toda a congregação é santa e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltará sobre a congregação do Senhor? Ou seja, todo mundo aqui é filho de Deus, porque só você quer aparecer. O que eles disseram não era errado, a congregação era santa mesmo, mas não basta falar a coisa certa, é preciso ter uma posição correta diante de Deus. Aqueles homens se levantaram contra Arão, contra Moisés. Levantaram contra Arão, então Moisés manda que eles coloquem fogo no incensário e tragam diante do Senhor.
Porém, se alguém não é separado por Deus e decidiu oferecer incenso, isso é chamado de fogo estranho. E o resultado é que eles morreram diante do Senhor. No dia seguinte, Coré e os outros ofereceram incenso, e imediatamente um fogo saiu e os consumiu. Porque alguns ainda vivem sendo consumidos na obra de Deus. Por que que alguns ainda vivem sendo consumidos na obra de Deus? Porque eles estão sempre reclamando que toda a energia se foi, que estão consumidos, esgotados. É aqueles homens que falam: não, estou cansado demais, não, estou cansado. A obra de Deus só se cansa se ela for feita sem Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Então eu vou ao Senhor todo dia. Nunca foi na força do meu braço e nunca será. Nunca será na sua força, nunca será no seu braço. É sempre no Senhor. Vá até Ele, descanse nele. Isso acontece porque nunca pregam sobre o sumo sacerdote, e como Coré, não vem necessidades de um sumo sacerdote. Não tem necessidade de que Cristo faça a obra por eles. Conclusão, irmãos. Conclusão. A mensagem da graça coloca o Senhor Jesus de volta no centro. A mensagem da graça faz tudo depender do Senhor e nada do homem. Agindo assim, nunca vamos comprometer o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Precisamos ser segundo o coração de Deus, e também precisamos ser cuidadosos para não seguirmos os ensinos de pessoas reprovadas. Irmãos, nem tudo que está funcionando tem Deus. Tem muita coisa que está funcionando e Deus já desabilitou. Deus já não está no barco mais. Deus desabilitou Saul, mas Saul ainda continuou no trono. Já tinha ungido outro rei, mas tinha uma achando que Deus ainda estava com ele. Tentou de tudo. Então valorize o Espírito que habita em você. Valorize aquilo que Deus te entregou. Valorize o sacerdote que você é hoje nessa terra. Sinta prazer em levantar a bandeira do Evangelho. Sinta prazer em ser um representante de Cristo nessa terra. Sinta prazer de ser representante do Deus Altíssimo nessa terra, irmãos. Nós precisamos, irmãos, sermos conhecidos de fato como um povo diferente, irmãos. A palavra pastor, crente, tem sido, irmão, só no sentido pejorativo. Não, irmãos, chega de mau testemunho, chega de retroceder, chega de criancice no corpo. Nós precisamos avançar, irmãos. Precisamos ser a igreja relevante, a igreja padrão, a igreja modelo, a igreja que, irmãos, faz a diferença. Tome cuidado, tenha cuidado com aquilo que você ouve ou assiste na sua TV ou na internet. Há muitas vozes no dia de hoje. A internet deu voz para muita gente, mas deu voz para muita gente despreparada. Irmãos, eu não paro para ouvir quem não constrói nada. Não vem querer me abordar se você não constrói nada. Eu quero parar e ouvir aqueles que já estão caminhando, aqueles que não pararam, aqueles que não retrocederam. Estão conseguindo entender, irmãos? Hoje a gente dá mais crédito para a pregação de um cara que a gente nunca viu na vida, só vê na TV. Mas eu não dou crédito para o pastor que está aqui pregando, que eu conheço a vida dele, sei quem ele é, conheço o caráter dele, estou aqui com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Parece que nós estamos na mesma casa, mas dividido. Não estamos pela mesma causa. Não estamos entendendo o propósito, irmãos. Não estamos. Há muitas vozes, mas seja cuidadoso para ouvir somente aqueles que realmente pregam o evangelho da graça e da justiça que procede da fé. A justiça que procede da fé. Fique de pé comigo, irmãos. Você terra seca para nós de novo.
Pode ser só violão e voz, não precisa vir um louvor todo não. Queridos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Como sacerdotes do Senhor, do Deus Altíssimo. Como homens ao qual o Senhor tem confiado uma tarefa. Irmãos, não baseie o seu ministério, a sua caminhada naquilo que o outro está vivendo ou deixou de viver. Irmãos, quantas igrejas te machucou, quantos pastores te machucou, a denominação te machucou, mas Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. São homens que caminharam sem ouvir o Senhor, sem ouvir aquilo que Deus estava falando. Homens que querem amaldiçoar o que Deus abençoou. Por que está sendo ministrado isso para você? Porque vocês são sacerdotes que Deus está levantando neste tempo. Abençoa o que Deus abençoa. O que Deus amaldiçoou, irmãos, nem perca seu tempo. Ande debaixo do mover, ande debaixo da nuvem, ande debaixo da mão do Senhor, ande debaixo do favor do Senhor, o evangelho da graça, o evangelho da reconciliação. Chega de terra seca, irmãos. Ore ao Senhor. Sobre esses homens, Pai, em nome de Jesus. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva. Sou eu, está aqui, Jesus. Sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus. A terra seca sou eu. Ative o Espírito que está dentro de você, irmãos. Ative o Espírito que está dentro de você. Abençoar os sacerdotes que estão nesse lugar, os homens que estão aqui, Senhor. Abençoa os homens da Anunciar Church, Pai. Levanta nesse lugar um exército de guerreiros, homens que entendem o princípio, ó Deus, do sacerdócio, a revelação para o qual o Senhor os chamou, o Senhor os levantou. Senhor, em nome de Jesus, transforma a mente dos homens desse lugar, Pai. Transforma as nossas mentes, Senhor. Traga um entendimento novo sobre nós, Pai. Nos alinhe, nos reposicione outra vez. A palavra diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Levante homens, Pai, para essa seara. Levante homens, sacerdotes do Senhor.
com a palavra, com autoridade, veemência, masculinidade, Senhor, hombridade, Pai. Fiéis ao Senhor, fiéis ao Teu chamado, fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua presença, fiéis ao Teu Espírito. Levanta os balizadores desse tempo, Pai, em nome de Jesus. Os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas. Levanta os missionários desse lugar, Pai. Tira toda a confusão do nosso meio, toda mente dividida. Que não haja divisão no corpo, Pai, mas que possamos entender o propósito para o qual o Senhor tem nos chamado. Há um chamado na vida de cada um de nós, Pai, e nós queremos viver, caminhar para o cumprimento desse propósito. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmãos? Pode acender aí para mim, Junei. Irmãos, queria convidar você a fazer a sua oferta, a fazer uma oferta ao Senhor. Queridos, a nossa responsabilidade com essa casa está chegando o dia de cumprirmos com a nossa responsabilidade. Abre aqui, Bruno, pode abrir aqui. Eu queria convidar você, talvez você não trouxe dinheiro, não anda com cédula, tem a maquininha, faça a sua oferta. Você que nos assiste, abençoe esse ministério, abençoe essa casa. Nós agimos e andamos com transparência, irmãos. Hoje está aqui meu primo que nos visita, lá no mural lá, tem tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, a gente age e anda com transparência, irmãos. Mas vou falar para vocês, ore para que Deus levante os provedores desse lugar. Ore para que o Senhor supra as nossas necessidades. O desafio nosso financeiro é grande, mas o nosso Deus é muito maior. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, as suas finanças. Que Deus faça transbordar sobre os celeiros da sua casa, que você possa transbordar, fluir em tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Pai, eu abençoo a vida financeira dos meus irmãos, eu abençoo os empresários, os empreendedores, os autônomos, ó Deus. Eu apresento cada área de trabalho, ó Deus, da vida dos meus irmãos. Transborde, ó Deus, faça essa semente multiplicar 100 por 1. E assim, Deus, eu peço que o Senhor conduza esses homens aos seus lares, debaixo da tua graça, debaixo da tua mão, debaixo, ó Deus, da tua misericórdia. Livra-nos, ó Deus, desse vírus que tem assolado a terra. Senhor, eu oro agora pela vida do meu tio, Pai, que o Senhor acalme o coração dele, o Senhor acalme o coração do Maguinho, da Cassiana, de toda aquela família que perde hoje alguém muito importante. Senhor, que o Senhor livre Uberlândia desse vírus, Pai. Senhor, derrama a cura sobre a terra, derrama o teu Espírito. O Senhor é a cura que o mundo precisa, Pai. Que o clamor do teu povo, a oração do teu povo, o fogo que queima no teu povo, Pai, faça desaparecer esse vírus da terra, em nome de Jesus. Que a graça do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo esteja sobre a vida dessa igreja hoje e até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Vá em paz, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Domingo, nosso culto às 18 horas. Domingo, 18 horas. Domingo não teremos o nosso culto matinal, amém, irmãos? Domingo nós nos reuniremos às 18 horas para ceiarmos juntos e apresentarmos os novos membros dessa casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã culto de jovens, hein?